movimento que a gente tem feito de pensar como é que é a intermediação financeira do futuro. Então, esse é o slide, né, principal da apresentação. Se tiver que pensar em uma coisa só, isso aqui são, como eu digo, são 6 anos de trabalho em um slide. Então aqui são os 4 blocos do plano, né? Então a gente tinha, primeiro, uma ideia de que a gente precisava gerar engajamento para que as pessoas entendessem que esse processo de digitalização da intermediação financeira era um processo onde as pessoas iriam ganhar, né, se engajando nele. Então a gente precisava de uma coisa que fosse de alto engajamento. O sistema de pagamentos, pagamento instantâneo é uma coisa que engaja as pessoas muito rápido. Então a gente começou com o Pix, que é um trilho de pagamento programável. Teve um grande debate sobre como fazer o Pix no começo, e a coisa mais importante na minha visão é que ele fosse programável, porque eu entendia que ele tinha que encaixar com outros blocos. Nós discutimos muito isso. Alguns outros países já tinham sistemas de pagamento instantâneo mais avançados, como a Índia, mas não eram programáveis. Isso dá uma limitação muito grande se a gente pensar que em algum momento a gente vai ter uma moeda digital que tem que interagir, né, com o trilho do sistema, né? E também para inserir novas funcionalidades e programabilidade do dinheiro, é muito difícil um sistema que não é programável. Tem uma parte que era, uma vez que a gente tem o sistema programável, como é que a gente faz para de fato ele atingir, né, essa parte e resolver esse problema que nós temos até hoje, que é o problema da ineficiência do pagamento transfronteiriço. Eu sempre brincava que a gente tinha uma apresentação lá em 2019, que eu falava qual era o jeito mais fácil de levar 1 milhão de libras de São Paulo para Londres. E uma das opções era de avião, e as pessoas achavam que era brincadeira o avião, mas era o mais rápido na época. Porque o Swift era D+2, né? A gente não tinha nenhum... Eu acho que a gente caminhou bastante lá para cá, mas ainda é uma parte que a gente está deficiente. Eu vou falar um pouco sobre isso. Depois vem, bom, se eu tenho um sistema, um trilho, que é programável, que tem engajamento, que me permite colocar novas funcionalidades, como é que eu faço com que esse trilho ele entre, né, num sistema onde eu consiga gerar um marketplace de finanças e a gente tenha comparabilidade e portabilidade em tempo real. E aí vem o bloco do Open Finance, né, que a gente vai falar e mostrar como é que tudo isso se encaixa. E aí o Open Finance, que a gente já está, né, acelerando muito nesse processo, é um processo mais longo, com engajamento com uma velocidade menor do que o Pix, obviamente, mas a gente até tem ficado surpreendido com o engajamento mais recente. E aí a gente pensa, bom, então se eu tenho trilho, se eu tenho engajamento, se eu tenho as pessoas, se eu tenho os produtos, se eu tenho a comparabilidade, a portabilidade, o que falta? Falta ter a tokenização. Então eu preciso inserir a tokenização. Uma das coisas menos exploradas hoje, eu acho, nesse ambiente, e eu vejo muito pouca gente falando disso, é que a tokenização ela tem muito mais potencial no ambiente de Open Finance. Então eu vejo muita gente usando o conceito de tokenização separado do conceito de Open Finance, mas quando você junta os dois, o potencial é muito grande. Porque a gente está falando de, né, juntar a comparabilidade e a portabilidade com a tokenização. Isso significa que você vai ter leilões de colateral em tempo real, contra-pagamento atomizado, contra-programabilidade, né, e condicionantes futuros. Então a gente consegue fazer uma coisa muito mais eficiente do que se as duas coisas não se falam, né? E aí, imaginando que a gente tem tudo isso pronto, e a gente está caminhando nessa direção, aí a gente sempre pensou quais são os blocos para o futuro. Os blocos para o futuro, primeiro, é colocar a inteligência artificial. E aí a gente tem a parte preditiva, né, dos modelos de rede neural, e tem essa parte mais degenerativa, a parte mais de gen. Aqui a gente olha mais o gen, porque a gente pensa em fazer advisory e colocar a inteligência artificial dentro do marketplace para ajudar as pessoas. Então, como que a gente faz para melhorar a vida das pessoas em termos de advisory, em termos de recomendação de investimento, em termos de direcionamento de pagamentos, maximização de fluxo. Então, é mais nesse sentido. O outro também, né, ajuda muito, mas é mais para gestão de risco. E aí uma outra parte que a gente tem falado há bastante tempo, que é essa parte de monetização de dados. Que eu acho que aqui é uma grande frustração, né, acho uma grande frustração para muita gente, que a gente deveria ter ao longo da nossa vida uma formação de poupança em dados, a gente produz dados, hoje a gente dá os nossos dados de graça,
a gente não vende, a gente doa eles. E aí, se a gente tem um marketplace de finanças e você consegue construir um histórico dentro de um marketplace e junta todos os seus dados, todas as suas compras, tudo, e consegue fazer com que você tenha acoplado a esse sistema algum tipo de digital wallet, aí você consegue em algum momento transformar essa informação ou monetizar essa informação através de tokens. Então, estava falando um pouco aqui de 6 anos de trabalho em alguns minutos, eu vou passar agora a explorar um pouquinho mais cada bloco desse. Então a gente começou com o Pix, como eu falei, a ideia é importante democratizar esse trilho. O Pix foi relativamente barato, né? Estamos falando de uma coisa perto de 15 milhões de reais para construir o Pix. Ele é bem mais barato do que as pessoas imaginam. Obviamente, à medida que você vai crescendo, e a gente tem hoje dias de 240 milhões de operações num dia, você tem um custo que é o custo da operacionalização. Hoje custa mais ou menos 40, 50 milhões por ano de reais para operacionalizar o Pix, porque ele cresceu muito, né, em importância. Então, a gente tem essa parte de reduzir custos, a gente tem uma parte da eletronização, inclusão. Eu acho que tem uma alavanca muito grande para pequenos negócios, à medida que você consegue fazer transferências de item de valores baixos com custo mínimo. Aqui é um gráfico que eu gosto muito, que é o gráfico de adesão. Então a gente compara o Pix com alguns outros países e isso chama muita atenção nas apresentações internacionais que a gente faz, porque a adesão do Pix foi muito rápida, não tem nada parecido. Se a gente pensar que a gente tem 240 milhões de operações num dia e a gente tem 105 milhões de pessoas bancarizadas, a gente está falando que a gente está fazendo, às vezes, 2 operações por pessoa bancarizada por dia, um pouquinho mais que isso. Isso é muito mais do que a Índia, muito mais do que qualquer país que tem esse sistema há muito mais tempo quando a gente pensa em termos proporcionais. A gente tem também uma inclusão muito forte que vem junto com isso. A gente tem 790 milhões de chaves, então aqui tem uma coisa que avançou muito nos últimos tempos. E por o Pix ser programável, e a maioria desses sistemas, eu acho que nenhum deles é programável, o da Coreia talvez, mas a Coreia não está aí. Então, assim, ele vai ter essa possibilidade de fazer novas funcionalidades, é o que eu vou mostrar um pouco na frente também. Outra coisa é a bancarização. À medida que você vê que, à medida que o Pix cresce, esse aqui é um trabalho do BIS, não foi um trabalho produzido pelo Banco Central. Esse gráfico a gente vê que a linha azul sobe, a vermelha sobe depois, então o total de usuários do Pix sobe, o total de clientes bancários sobe também. Então a gente vê que gerou bancarização, muita gente abriu conta só por causa do Pix. A gente tem 71 milhões e meio de novos usuários com o Pix, e a gente começa a ver que ele foi se democratizando. À medida do tempo, a gente foi tendo mais gente usando. A gente achou no começo do Pix, que ele poderia ir um pouquinho mais para o wholesale, poderia ser uma coisa mais de transferências grandes, na verdade foi exatamente o contrário. Ele foi muito para o retail e acabou virando um instrumento onde as pessoas fazem transferências menores, então ele tem uma aceitação muito grande. Então,